Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ou melhor dizendo, Hi everybody, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. Eu não sei a que horas você está assistindo isso, mas eu sei que meu nome é João Victor, eu sou um dos monitores aqui do GAP e estamos para começar mais uma aula de língua inglesa. No nosso encontro de hoje, nós vamos abordar um pouco mais a respeito do básico da gramática inglesa, o básico do básico do básico mesmo. E infelizmente não deu tempo da gente abordar mais na nossa última aula, então vamos usar o encontro de hoje para fazer isso. E no final da aula a gente vai aprender um pouco a respeito dos phrasal verbs, dos verbos frasais. Então, sem mais delongas, nós temos muita coisa para ver, pouquíssimo tempo para falar, então let's go! Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a respeito do plural e dos substantivos compostos. Tá? Deixa eu pegar meu mouse, que eu gosto desse mouse com laser. É laser, né? Enfim, desse apontador. Então nós vamos ver a respeito do plural dos nouns, dos substantivos. Nós vamos ver a respeito dos compound nouns, que são substantivos compostos. Nós vamos ver os pronomes reflexivos. E nós vamos ver também os adjetivos comparativos e os superlativos. Aí, como é muito assunto, eu decidi dividir a aula de hoje em duas partes. Uma parte vai ser postada aqui no YouTube, né, para vocês verem, e a outra parte vai estar disponível lá no Classroom. Né. Então, na segunda parte da aula, a gente vai abordar com mais calma, com mais tempo, sem correria, os advérbios, certo? As preposições e aí, finalmente, os verbos frasais, ok? Então, só lembrando, né, que os nouns, os substantivos, são as palavras que se referem aos nomes das coisas. E quando eu digo nomes de coisas, eu digo nomes de pessoas, profissões, relações familiares, grupos, nomes de objetos, nomes de lugares, nomes de animais, nomes de plantas, nomes de ideias, de sentimentos, de emoções. Tudo isso são substantivos, tudo isso são nouns, ok? E aí, beleza, como é que eu faço então, já que a gente já falou em plural, como é que eu faço para botar esses substantivos no plural? Tem um pequeno porém. Na língua inglesa, existem alguns substantivos que podem ser colocados no plural e outros que não podem. Mas aí como a gente faz então para verificar? Tem algum jeito da gente saber? Tem algum jeito da gente identificar se o substantivo vai para o plural ou não? Tem sim. A gente tem um macete que é observar se esse substantivo pode ser contado. Como assim contado? Então, vamos pegar dois exemplos para vocês entenderem. Eu tenho aqui na minha esquerda uma laranja, que nós chamamos em inglês de orange. Eu posso dizer, eu posso contar um grupo de laranjas, posso dizer que eu tenho uma laranja, duas laranjas, três laranjas, quatro laranjas, cinco laranjas e por aí vai? Sim, posso sim. Então, essas palavras que a gente pode contar, certo? Nós chamamos em inglês de countable nouns. Certo? Esses substantivos que nós podemos contar, nós chamamos de countable nouns. E esses substantivos que nós podemos contar, eles têm forma no plural. A gente vai ver as regras dele daqui a pouco. Agora, vamos pegar outro exemplo. Água, water. Eu posso dizer que eu tenho uma água, duas águas, três águas, quatro águas, cinco águas e por aí vai? Não, não posso. A gente até ouve as pessoas dizer, né? O pessoal chega numa venda, né, numa barraquinha e diz pro vendedor: Ah, vendedor, me vê aí duas águas, me vê aí três águas. Certo? Gramaticalmente está correto? Não. A gente sabe que ele está se referindo não à água em si, mas à garrafa da água. Certo? Porque a água não pode ser contada. Então, tudo que não pode ser contado em inglês, a gente chama de uncountable nouns. E essas palavras que não podem ser contadas, elas não têm forma para o plural. Como é que a gente faz para usar elas numa frase? Se a gente quiser quantificar isso, vamos ver mais adiante. Então, para os substantivos que podem ser contados, os countable nouns, tem uma série de regrinhas para a gente colocar eles no plural. Certo? Como o nosso foco aqui não é gramática, não é aprender essas coisas, essas picuinhas, a gente só vai trabalhar aqui com as regras, digamos assim, mais comuns. Para os substantivos que são terminados em S, X, SS, CH ou SH, a gente vai adicionar o sufixo ES no final. Para os substantivos que são terminados em Y mais consoante, opa, mil perdões,
Não, vou até aproveitar. Agora que a gente já pegou o fio da meada, né? Então, quando a gente tiver um substantivo que termina com S, X, SS, CH ou SH, para a gente botar ele no plural, a gente coloca o ES. Então, por exemplo, a palavra bus é ônibus. Se eu quiser falar que eu tenho 2 ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus, eu vou adicionar o ES aqui no final e aí fica na forma do plural buses. Então, se eu quero dizer que eu tenho 2 ônibus, eu digo que eu tenho 2 buses. Se eu quero dizer que eu tenho 4 ônibus, eu digo 4 buses, 6 buses, 12 buses, 60 buses e por aí vai. Mesma coisa a gente usa para tax, que é imposto. Certo? Pode ser usado para taxas também, mas geralmente quando o pessoal fala de tax, eles estão se referindo a impostos. Inclusive tem uma música dos Beatles muito da hora chamada Taxman. Eu recomendo depois vocês darem uma ouvidinha, principalmente para quem gosta de rock. Então, tax, se eu quiser passar essa palavra para o plural, mesma coisa, basta apenas colocar o ES aqui e fica taxes, ok? Boss, palavra que termina com 2 S. Chef, se eu quiser colocar no plural, mesmíssima coisa, fica sendo bosses. Lunch, que é almoço, mesma coisa também, só colocar o S no final, fica sendo lunches. Lunches, só, pronunciei errado. E para brush, que é escova, também, sem erro, só colocar o S no final. A palavra brush fica sendo brushes, ok? E para os substantivos que são terminados em Y mais consoante, a gente vai trocar o Y pelo IES. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas palavras, certo? Palavra ally, que é aliado. Aliado, para eu transformar no plural, basta eu só tirar o Y, colocar o IES, então fica sendo allies, ok? Family, mesma coisa. Colocar isso aqui no plural, eu tiro o Y, coloco o IS, fica sendo families. Eu coloquei aqui sem querer o acento agudo, mas não era para ter colocado. Me perdoem por isso aí. Community. Community, se eu quiser colocar isso daí no plural, mesmíssima coisa, tiro o Y, coloco o IS, fica sendo communities. Ok? Authority, mesma coisa. Authority, tiro o Y, coloco o IS, fica sendo authorities. E para enemy também, consoante seguida de vogal, consoante seguida de vogal não, consoante seguida do Y, certo? Tiro o Y, coloco o IS, fica sendo enemies, ok? Sem muita bronca, sem muita complicação. E para as palavras, né, que não tem, não se encaixa em nenhuma dessas regras que a gente já citou, certo? Tem algumas outras regras que são, digamos, mais específicas, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, certo? Para a maioria dos outros casos, quando não houver forma própria, o que é essa forma própria? A gente vai ver mais adiante. Tudo que a gente tem que fazer é adicionar o S no final. Tá? Então, tem aqui, certo? Alguns exemplos. Toy, se eu quiser colocar para o plural, eu simplesmente tenho que colocar o S e fica sendo toys. Wheel, roda. Se eu quiser colocar no plural, novamente também só adicionar o S, fica sendo wheels. Chair, aqui era para ser chair, infelizmente eu esqueci de botar o R, mil perdões. Coloco o S e fica sendo chairs. Car, que é carro, também tudo que eu tenho que fazer é colocar o S, fica sendo cars. E cell phone, que a gente escreve separado, se eu coloco o S aqui, fica sendo cell phone. Tranquilo? E existem algumas palavras, né, que elas têm formas irregulares para o plural. Ou seja, nenhuma dessas regras que a gente acabou de citar se aplica para esses casos. Né? Então, se a gente quiser falar, por exemplo, child, que é criança no plural, a gente não vai falar two childs, three childs, four childs, não. A gente vai falar children. Toda vez que a gente estiver se referindo a crianças, criança no plural, mais de um, a gente usa children. 5 children, 6 children, 11 children, 20 children, 50 children. Não importa o número, vai ser sempre usando children, ok? Então, mesma coisa a gente usa para person, que é pessoa. Se a gente quiser falar pessoas no plural, a gente usa people. Então eu tenho 5 people, 60 people, 10 people, 100 people. Não importa, vai ser sempre
essa palavrinha daqui. Mesma coisa para tooth, que é dente. No plural, isso aqui fica sendo teeth. Foot, que é pé. No plural, fica sendo feet. Man, que é homem. No plural, fica sendo man. Woman, que é mulher. No plural, fica sendo women. Certo? Mouse, que é rato. No plural, fica sendo mice. Certo? Então, a gente tem essas palavras aqui que tem formas, a gente chama de irregulares para o plural. E existem alguns casos, né, em que não tem palavra para o plural, certo? Ou seja, a palavra no singular ela é semelhante à do plural. Por exemplo, é o caso de fish, que é peixe, certo? Se a gente quiser falar que a gente tem mais de um peixe, a gente não vai falar I have two fishes. I went to the market, eu fui no mercado, and eu comprei two fishes. Não, a gente vai usar fish sempre para o plural, tanto para o singular, tranquilo? Mesma coisa a gente usa para sheep, que é ovelha, deer, que é cervo, e shrimp, que é camarão, ok? Como é que eu aprendo isso? Eu decoro? Não. Você pode até decorar, você pode até memorizar, mas assim, não é muito propósito. O ideal é que aos poucos, quando você vai, digamos assim, lendo cada vez mais, se aprofundando cada vez mais em inglês, essas palavras você vai acabar aprendendo naturalmente. Tá? E o Enem não vai te cobrar palavras, vocábulo nenhum específico, né? Então, até porque não tem como você saber, não tem como você prever o que vai estar lá. Então não se preocupe muito com isso, né? Eu coloquei aqui mesmo só para uma forma de você, assim, ampliar seu vocabulário. Talvez você não soubesse, você não conhecesse algumas das palavras, agora você conhece. Né? E quando você estiver lendo um texto, mais na frente você vai saber, você não vai ficar em dúvida quando encontrar algumas dessas palavras, ok? E aqueles substantivos que não podem ser contados, a gente chama de uncountable nouns. Tá? Então, alguns exemplos desses substantivos que são incontáveis. Money, que é dinheiro. Ah, mas teacher, eu posso contar dinheiro sim. Eu posso pegar minha carteira agora, posso abrir e posso tirar umas 5 notas de 10 reais, eu tenho aqui 50 reais, eu posso contar. Não, porque o que você está contando nesse caso não é o dinheiro em si, são as cédulas. Né? E você não vê ninguém falando, eu tenho 10 dinheiros, meu salário é de 2.000 dinheiros, eu fui no banco e saquei 30 dinheiros. Não, as pessoas falam reais, euros, dólares. O que você conta não é o dinheiro em si, é a moeda do seu país. Né? Então, money, dinheiro, substantivo incontável. Mesma coisa para information, informação. Em inglês, a gente não ouve ninguém falando, ah, é, eu fui no shopping e pedi algumas informações pro cara que trabalha lá, certo? Não, information a gente usa para qualquer situação, certo? A gente não pode contar, ok? Coffee também, que é café. O café em si a gente não conta. O que a gente conta é o recipiente em que o café está. Mesma coisa para milk, que é leite. A gente não vê ninguém em inglês falando. Eu fui no. I went to the Starbucks and I bought two coffees. Certo? Você pode até falar, certo? Mas não está se referindo ao café em si, está se referindo ao copo de café. O café em si, o líquido, ele não é contável. Tranquilo? Hair, que é cabelo também. Opa, mil perdões, sorry. Hair, o cabelo também não é contável. O que são contáveis são os fios de cabelo. Papel também. O papel em si não é contável. O que você conta é as folhas do papel. Anger, que é raiva. Patience, que é paciência. Friendship, que é amizade. Certo? Tudo que for abstrato, tudo que for abstract nouns, emoções, sentimentos, tudo isso são substantivos incontáveis, ok? E work, que é trabalho, certo? O último exemplo, né? Você pode contar quantos empregos você tem, jobs. Você pode contar quantas tarefas você realiza por dia, tasks. Mas o trabalho em si você não pode contar. Né? Então, essas palavras são incontáveis. E quando a gente quer quantificar elas, a gente usa algumas palavras que nós chamamos de quantifiers. Ou então nós nos referimos, né, quando a gente estiver falando de uma bebida, de um líquido, de uma comida, de uma substância, a gente se refere ao recipiente
que essa substância está inserida, né? Por exemplo, os quantifiers são palavras, né, que o nome já diz tudo, eles nos dão ideia de quantidade, eles nos ajudam a quantificar principalmente essas palavras que são incontáveis. Então, some, any, little, few, a bit of, many, much, a lot of, lots of. Tem várias palavras incontáveis, mas o que vale aqui nesse momento é que quando a gente quiser, por exemplo, quantificar a palavra água, water, que a gente viu que é incontável, a gente pode dizer o seguinte: se eu quiser pedir um pouco de água, como é que eu faço para pedir um pouco de água em inglês se água é incontável? Você vai dizer o seguinte: Can I have some water, please? Então, can I have some water? Posso beber um pouco de água? Então, o some, certo? Nesse caso, ele tem o sentido de um pouco e ele serve para quantificar a palavra water, esse substantivo incontável, certo? Mesma coisa a gente pode usar para any, certo? Então, se eu quiser perguntar se a gente tem água em casa, certo? Se a gente tem Opa, mil perdões aqui, é que chegou uma mensagem no meu celular. Mas voltando. Se a gente quiser perguntar se a gente tem água em casa, tudo que a gente precisa dizer é Do we have any water at home? Então a gente usa o N para quantificar water, que é uma palavra incontável. Certo? E a gente pode se referir também ao recipiente, certo? Ao objeto que a água está inserida. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu acabei de beber um copo d'água, eu posso dizer I just drank some water, certo? Eu acabei de beber um pouco de água. Ou eu posso dizer também que eu acabei de beber um copo de água. I just drank a cup of water, certo? Copo é um substantivo contável. A gente pode dizer que nós temos dois copos, três copos, quatro copos, cinco copos e por aí vai. Então, se eu quiser contar, se eu quiser, digamos assim, quantificar, certo? A água eu posso me referir ao recipiente que ela está inserida. Um copo, uma garrafa, bottle, botijão, enfim, eu tenho diversas possibilidades. E hoje a gente vai ver também a respeito dos compound nouns, né? Que são substantivos, né? Que são formados pela união de duas palavras. Né? É importante assim que eu escolhi tratar desse assunto de hoje porque eu vou abordar diversas palavras novas e pode ser que elas ajudem você com o seu vocabulário, certo? Eu vou colocar aqui um monte de palavras que são formadas pela união de outras duas e pode ser que talvez algumas delas você não conheça, então fica aqui a oportunidade para você ampliar a sua bagagem linguística em inglês, ok? Deixa eu só conferir bem rápido a minha hora aqui, se eu não estou passando muito do tempo. Ah, não, ainda tenho muito tempo, certo? Então, os compound nouns, certo? São substantivos formados pela união de duas palavras. E essas duas palavras podem ser dois substantivos, certo? Como o exemplo de football, que é formado pela união de foot, que é pé, com ball, que é bola. A união de um substantivo com um adjetivo, certo? Blackboard, que é... Eita, aqui era para ser black and board. Eu acabei botando football, certo? Mas black, aqui é o adjetivo. Lembrando que cores em inglês se tornam adjetivos quando elas estão acompanhadas de um subjetivo, certo? Quando elas vêm antes de um subjetivo. Quando elas vêm antes de um substantivo, certo? Então, por exemplo, black sozinho pode se referir à cor. De duas palavras. Então, por exemplo, eu tenho aqui Blackboard, certo? Que é quadro negro, certo? Quando eu quiser usar... Então aqui eu tenho, por exemplo, Blackboard, que é quadro negro, certo? Então, é a união entre as palavras black e board, certo? Negro, certo? Pode ser preto também, e quadro negro, certo? E podemos ter também a junção entre um verbo
e um substantivo. Certo? Por exemplo, living room. Certo? Living, certo? É um verbo. Room, sala. Certo? Sala de estar em inglês. Ok? E aqui eu trouxe vários exemplos, né, de compound words, né, de palavras compostas, substantivos compostos. Né? E a gente vai ler alguns agora, né, o que eles significam também. E é como eu falei, isso aí pode te ajudar com o seu vocabulário. Pode ser que algumas das palavras aqui você não conheça. Então fica aí a oportunidade para você aprofundar, acrescentar mais ao seu conhecimento em inglês. Tá? Então, toothbrush. Tooth a gente acabou de ver que é dente. Brush a gente também viu que é escova. Escova de dentes. Toothpaste. Tooth, novamente dente. Paste, pasta, pasta de dente. Firefighter ou fireman, as duas palavras são a mesma coisa. Às vezes você vai encontrar firefighter e em outros lugares a gente vai encontrar fireman. As duas querem dizer bombeiro. Container ship. Container é a carga, né? Os containers. Ship é o navio que o carrega, então navio de carga. Earring, ear é orelha. Ring é anel, argola. De uma forma bem grosseira a gente pode dizer que é um argola, um anel que a gente usa na orelha. E o que é um argola que a gente usa na orelha é um brinco. Certo? Bathroom é banheiro, certo? Bath é banho. Certo? Room é sala. Certo? A sala em que a gente toma banho é o banheiro. Backyard, quintal. Back é atrás, certo? Yard é jardim. O jardim de trás de uma casa é o quintal. Bus stop, certo? Bus, nesse caso a gente já viu que é ônibus. Stop não é de parar, nesse caso é de parada. Então bus stop, parada de ônibus. Bookstore, certo? Book é livro, store é loja, uma loja de livros é uma livraria. E headache, nesse caso, head é cabeça, ache é dor, uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Os substantivos que são formados pela união de um substantivo com um adjetivo. Certo? Greenhouse, estufa. Green, verde. Casa verde, estufa. Estufa é aquela, digamos assim, aquela casa onde o pessoal cria plantas, esse tipo de coisa, né? Por isso que o nome é greenhouse. Certo? Gray matter, massa cinzenta, que forma o nosso cérebro. Full moon, lua cheia. Full é cheia, moon, lua. Whiteboard, certo? Assim como nós temos o blackboard, que é o quadro negro, nós temos o whiteboard, que é o quadro branco, e a gente costuma chamar de lousa, certo? Redwood, que é a sequoia, que é uma árvore que tem casca vermelha. E também temos redneck, que é caipira. Red é vermelho, neck é a... Não, neck é pescoço, certo? E o pessoal nos Estados Unidos chama o pessoal de redneck, de caipira, né? Somente o pessoal que mora ali nos Estados Unidos, porque o pessoal que é caipira passa o dia inteiro trabalhando no sol quente. E aí, como o sol quente acaba deixando a nossa pele vermelha, essas pessoas acabam ficando com o pescoço vermelho e por isso que eles ganharam o nome de redneck, ok? Então, nós temos também a junção do substantivo com o verbo. Tá? Então, dining room, sala de jantar. Dinner, jantar. Room, a sala onde você janta, é a sala de jantar. Certo? Breakfast, café da manhã. Fast, nesse caso, não é de rápido. Fast é de um verbo, né, que significa jejuar. Então, break, fast, você para de jejuar. Break, nesse caso, é como se fosse você dá um break no jejum, que você fica desde a noite até de manhã um tempo sem comer. E a primeira refeição do dia ela acaba com esse jejum. Tá? Por isso que o nome é breakfast. Washing machine, máquina de lavar roupas, a máquina em que você lava, certo? Machine, washing, máquina de lavar. Haircut, hair, cabelo, cut, cortar, corte de cabelo. Sunshine, sun, sol, shine, brilhar, brilho do sol. Mesma coisa para sunrise. Sun, sol, rise, que é, digamos assim, crescer,
Quando o sol está, digamos, crescendo, quando o sol está aparecendo, é no amanhecer, é no nascer do sol. Oil painting, que é pintura a óleo, óleo e pintura, certo? E swimming pool, que é piscina. Swimming é de nadar, pool é de piscina, piscina de nadar. Fica meio estranho a gente falar isso, então a gente fala só piscina mesmo, ok? E nossa segunda parte da aula nós vamos ver a respeito dos pronouns, certo? Que vale relembrar que são as palavras que substituem os substantivos, evitando que eles se repitam em uma frase. Certo? Nós temos diversos tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, a gente tem os pronomes subjetivos, os pronomes objetivos, a gente tem os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos. Certo? E na aula de hoje nós vamos ver a respeito dos pronomes reflexivos. Tá? Os pronomes reflexivos, para cada pessoa do singular, eles têm uma, uma forma diferente, né? E a gente vai aprender elas agora. Então, para a primeira pessoa do singular, pronome subject pronoun, que a gente já viu, I, eu tenho o reflexive pronoun myself. Para you, segunda forma do singular, nós temos o yourself. He, she e it são todas a mesma pessoa do singular, mas he a gente usa para homens, she a gente usa para moças e it a gente usa para tudo que não seja ser humano. Cada um deles tem uma forma que é himself, herself, itself na forma reflexiva. E para o plural nós temos we, fica sendo ourselves, you fica sendo yourselves, they fica sendo themselves, ok? E quando é que nós usamos os pronomes reflexivos? Nós usamos quando a pessoa que pratica a ação é a mesma que a recebe. Certo? Então a gente pode dizer que a ação praticada reflete sobre a ação que a pessoa sobre a não, a pessoa que pratica a ação, não, calma. A ação que é praticada é refletida para a pessoa que a praticou. Então, por exemplo, Robert gave himself a great birthday party. Então, Robert deu a si mesmo uma grande festa de aniversário. Quem foi que praticou a ação? Robert. Quem foi que recebeu a ação? O próprio Robert, porque ele deu a festa para si mesmo. Então, nesse caso, a gente vai usar o pronome reflexivo himself, porque nós estamos nos referindo a Robert, um moço, terceira pessoa do singular, certo? A gente acabou de ver, opa, mil perdões, o pronome he, ok? E nós usamos também quando nós queremos mencionar que o autor da ação a fez sozinho. Então, por exemplo, Martha did all the work by herself. Martha fez, did, no simple past, certo? All the work, todo o trabalho, by herself, sozinha. Quando a gente tem esse by aqui, junto do pronome reflexivo, certo? É a ideia de que a pessoa fez sozinha. Então, I ate all my cookies by myself. Eu comi todos os meus biscoitos sozinho. Tá? Vamos pensar em outro exemplo aqui. Fred went home by himself. Certo? Fred foi para casa sozinho. Então, toda vez que a gente tiver esse by mais o pronome reflexivo, é porque o autor da ação ele a praticou sozinho. Tranquilo? E também nós usamos quando queremos enfatizar o autor da ação. Então, nesse caso, they themselves found the treasure. Então, eles mesmos encontraram o tesouro, tá? Um tesouro, ok? E para terminar, digamos assim, essa primeira parte da nossa aula, porque é muito assunto e se a gente for emendar tudo de uma vez, vocês vão acabar ficando cansados. Então, a gente vai fazer, digamos assim, uma pausa quando terminar essa. Vamos supor que vai ser uma pausa quando terminar esse assunto, e aí vocês depois que derem uma descansada, depois que derem uma lida, um estudado, tal, aí vocês assistem a parte 2, que vai estar lá no Classroom, beleza? Então, os adjectives são os adjetivos, palavras que acompanham substantivos, atribuindo-lhe características. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo: Fernanda is a girl, certo? Quem é o substantivo girl, certo? E eu posso dizer
várias coisas a respeito dessa garota, a respeito de Fernanda. Né? Eu posso dizer que ela é uma garota educada, posso dizer que ela é polite, posso dizer que ela é bonita, posso dizer que ela é pretty, posso dizer que ela é alta, posso dizer que ela é tall, posso dizer que ela é inteligente, posso dizer que ela é smart, certo? Então eu tenho várias coisas para dizer a respeito dessa garota. Certo? Eu posso dizer que ela é rude também, rude, posso dizer que ela é ugly, posso dizer que ela é short, que ela é baixinha, posso dizer que ela é pouco inteligente, vamos assim dizer, dumb, certo? Então eu tenho várias coisas que eu posso dizer, várias coisas que posso atribuir a esse substantivo. Tá? Então, só lembrando aqui um pequeno porém, que pretty a gente só usa quando estiver se referindo a garotas. Quando a gente quiser dizer que um rapaz é bonito, que um rapaz é belo, a gente pode dizer que ele é beautiful, certo? Que serve tanto para o feminino como masculino, ou nós podemos dizer que ele é handsome, ok? E hoje a gente vai aprender primeiramente a respeito dos adjetivos comparativos. Né? Eles são usados quando a gente quiser comparar duas coisas ou duas pessoas entre si. Né? Então, quando a gente estiver usando apenas dois exemplos e for comparar um com o outro, aí a gente usa o comparativo. E se tiver mais de dois exemplos, nós vamos ver logo em seguida. Os adjetivos comparativos, eles são formados, quando o adjetivo for pequeno, a gente coloca o ER no final. Tá? Agora, quando o adjetivo possui mais que duas sílabas, quando for um adjetivo grande, a gente tem que colocar o more na frente dele. Então, vamos ver isso daí na prática. Nós temos aqui dois sujeitos, certo? Um chamado Laurel, o outro chamado Hardy, tá? E esses dois meliantes aí, certo? Eles são diferentes. Né? Tem um que é um pouco mais baixinho, um pouco mais magrinho, um semblante um pouco mais cansado, mais triste. O outro é um pouco mais rechonchudo, é mais alto, enfim, então eles são diferentes entre si. E se eu quiser, eu posso compará-los. Tá? Qual dos dois é o mais alto? O Laurel, o da direita, ou o Hardy, o da esquerda? O Hardy. Tá? Então, se eu quiser falar em inglês que o Hardy é mais alto do que o Laurel, eu vou dizer que Hardy is taller, tall é alto, eu coloco o ER no final para transformar em um comparativo, do que o than aqui, tem sentido de do que, Laurel. Então, Hardy é mais alto do que Laurel, beleza? Vamos fazer outra comparação. Qual dos dois é mais, digamos assim, fortinho? Vamos dizer assim. O Laurel ou o Hardy? O Hardy. Né? Então, se o Hardy ele é mais fortinho, o Laurel é mais magrinho. E eu posso dizer isso numa frase, certo? Dizendo que Laurel is thinner, certo? Que é thin, o adjetivo para magro, colocando o ER no final, dobrando o N, certo? Que é necessário nesse caso. Eu posso dizer que Laurel é mais magro do que Hardy, tá? E vamos supor aqui que um dos dois seja mais bonito do que o outro, certo? Eu não manjo muito de beleza, certo? Mas eu vou acreditar que esse cara aqui é mais bonito. Certo? E aí como é que eu faço para falar que ele é mais bonito? Como é que é bonito que a gente acabou de ver quando nós estivemos nos referindo a rapazes é handsome, certo? Só que handsome tem mais que duas sílabas. Eu coloco que ele eu vou colocar o R no final? Não, eu vou colocar o more na frente. Então, se eu quiser dizer que o Laurel é mais bonito do que o Hardy, eu digo que Laurel is more handsome than Hardy. Ok? Tranquilo? Bem fácil, né, gente? Mesma coisa, mesma facilidade a gente vai encontrar para os adjetivos superlativos, né, que são usados quando a gente quer fazer comparações em grupos. Tá? Então, quando nós quisermos realçar uma característica, por exemplo, quisermos nos referir a alguém que é o mais alto do grupo, alguém que é o mais esperto, alguém que é o mais inteligente, alguém que é o mais esforçado, certo? A gente vai usar os adjetivos superlativos. E como é que eu crio um adjetivo superlativo? O que é um adjetivo superlativo? É a mesma coisa do comparativo. Certo? Só que ao invés de eu adicionar o ER no final, eu vou adicionar o EST, o EST.
Então, para formar um adjetivo superlativo, quando ele for pequeno, eu pego ele, certo? E eu pego um adjetivo qualquer e eu coloco o est, ok? E quando esse adjetivo possui mais do que duas sílabas, mesma coisa, não dá para a gente fazer essa transformação. Certo? A gente vai ter que adicionar uma palavra na frente, e a palavra que a gente vai adicionar na frente, nesse caso, é a palavra most. Ok? Então, vamos pegar mais um exemplo. A gente tem aqui um negócio que o pessoal chama lá nos Estados Unidos de lineup, que é basicamente o seguinte: quando a polícia está investigando um crime, né, eles prendem uma série de suspeitos, né, quando eles não têm certeza de quem foi. E aí eles mandam esses suspeitos fazerem uma linha, eles, é, eles fazem uma linha, line-up, na frente de uma salinha, certo? E eles chamam a vítima, né, do crime para ver se ela consegue identificar se foi algum deles aí, né, que cometeu o crime. Tá? Então a gente pode usar esses 5 suspeitos, esses 5 potenciais meliantes, para fazer comparações entre eles. Tá? Então, qual deles é o mais alto? Certo? É o número 1? É o número 2? É o número 3? É o número 4? Ou é o número 5? É o número 3. Certo? Eu posso dizer muito bem que o número 3, number 3, is taller than the rest of the group. Eu posso dizer isso, que ele é mais alto do que os outros, que ele é mais alto do que o resto do grupo. Mas se eu quiser, como é que se diz, enfatizar esse fato de que ele é mais alto, se eu quiser dar, digamos assim, um ênfase à altura dele, eu vou dizer que ele é o mais alto do grupo. E isso como é que eu faço em inglês? Muito simples. Number 3 is the tallest, certo? Tall, que é o adjetivo para alto. As, que a gente viu que a gente usa para superlativo. Of the group. Então, number 3 is the tallest of the group. O número 3 é o mais alto do grupo. Tá? Vamos fazer aquelas mesmas comparações que a gente fez, por exemplo, do Lower Hard, certo? Quem desses 5 daí é o mais magro? É o número 1? É o número 2? É o número 3? É o número 4? É o número 5? Para mim é o número 1, certo? Então eu posso dizer que esse número 1 é o mais magro do grupo. Em inglês eu vou dizer que number 1 is the thinnest of the group, certo? Thin, novamente, é o adjetivo para magro, certo? Para eu colocar no superlativo, eu adiciono o s, certo? E novamente a gente vai dobrar o n aqui, tranquilo? Sem muita bronca. E se eu quiser dizer qual dos 5 é o mais bonito, tá? Eu vou ter que fazer a mesma coisa do comparativo, que é adicionar uma palavra na frente, já que handsome tem mais de 2 sílabas. Só que nesse caso, ao invés da gente usar o more, a gente usa o most. Tá? Então, se eu quiser dizer que o número 3, ou o número 4, número 5, número 2, qualquer um desses 5 aí, eu não entendo muito de beleza, então não vou opinar. Eu escolhi o número 4 porque, sei lá, foi o que mais foi o que eu mais me simpatizei com ele. Certo? Se eu quiser dizer que ele é o mais bonito de todos os suspeitos, eu digo que o number 4 is the most handsome of all the suspects. Certo? Most handsome of the group, most handsome of all the men, de todos os homens. Enfim, tem várias maneiras da gente falar isso. Né? Então, pessoal, por agora é só. Né? Vejo vocês na próxima aula, ou melhor dizendo, na segunda parte dessa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, eu estou à disposição. Não hesitem em me chamar. E meu tempo acabou por hoje. Por hoje não, por agora. Então, sem mais delongas, bye bye.